Discípulos e discípulas nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. É a carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, na qual é composta pelo seu prefácio e 3 capítulos. Nós estamos no capítulo 2, produzem frutos de uma vida santificada. Nós estamos na parte que fala sobre produzem frutos de uma vida santificada, no item 3, vivenciando o desafio da unidade, páginas 23 a 26. Se você quiser fazer o download desta carta, você entra no Google, põe Igreja Metodista e aí você vai ter lá o acesso à carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Ou você digita www.metodista.org.br ou você entra nesse link aqui que está aqui na tela. Bem, produzem frutos de uma vida santificada. Esse é o capítulo que nós estamos no item que leva o nome do capítulo. Falamos sobre a obediência ao grande mandamento, amar a Deus e ao próximo, as obras, os atos de piedade, que é amar a Deus, e os atos de misericórdia, que é amar o próximo. Falamos sobre a obediência à grande comissão, o fazer discípulos de todas as nações, o ID. E agora nós vamos falar sobre a preservação da unidade, das páginas 23 a 26. O item 3, então, vivenciando o desafio da unidade, para que nós venhamos produzir frutos de uma vida santificada, nós temos que primeiro estar ligado ao Pai, através dos atos de piedade, na qual nós oramos, nós lemos a palavra, nós jejuamos, nós vamos ao culto, nós participamos dos pequenos grupos, nós amamos também ao próximo, que é um resultado de uma vida de intimidade com Deus verdadeira, através da caridade, do amor, através da ajuda ao necessitado, ao pobre, à viúva, através de fazer discípulos, de cuidar de outras vidas, de ser discipulado e discipular. E aí também nós obedecemos ao ir de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus falou, e Jesus vai estar conosco. E fazendo tudo isso, nós temos que vivenciar também o desafio da unidade para que nós possamos produzir frutos de uma vida santificada. John Wesley dizia que não há santidade sem ser uma santidade social. E nós temos que estar santos dentro da nossa casa, da nossa família, dentro da igreja, dentro da sociedade, para então sermos santos realmente. Então nós temos que vivenciar o desafio da unidade na igreja. Foi assim que Jesus orou, e esse é o versículo-chave desse item que está na carta do Colégio Episcopal, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Assim Jesus orou na sua oração sacerdotal encontrada no capítulo 17 de João, no momento em que ele está orando por aqueles que vão crer na palavra que os discípulos vão levar. Ou seja, somos nós, depois de muitas gerações, depois de cerca de 2000 anos, a palavra chegou até nós e agora nós continuamos com o desafio da unidade. E nós temos que estar unidos porque é algo urgente, de grande necessidade, de grande desafio para as nossas vidas. Nós ouvimos falar de muitas denominações cristãs, muitas são frutos de divisões. Talvez por imaturidade, talvez por falta de diálogo. Então nós devemos saber que a vivência da unidade não é tão simples, mas ela precisa ser vivida com sinceridade, e aí nós vamos ser uma bênção para o corpo de Cristo, que é a igreja, e para o mundo. O próprio Jesus disse: nisso conhecerão se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós nos odiamos, falamos mal uns dos outros, tratamos mal uns dos outros, como que as pessoas vão querer estar conosco? Elas vão querer estar muito longe. Então, o exemplo para nós da unidade é o exemplo que Jesus disse, para que eles sejam um como nós somos um, ó Pai. Então a Trindade Santa vivencia
a unidade plena, a comunhão plena, a ponto de nós não dizermos que existem três deuses, mas que existe um só Deus, revelado através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós só temos acesso ao Pai através do Filho, nós só temos acesso ao Espírito através do Filho, que procede do Pai e procede do Filho. Sem Jesus nada podemos fazer. Então, a Trindade, que é perfeita, que é santa, que não tem ninguém maior um com o outro, o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho, é testemunha do Filho, e o Pai glorifica o Filho. Um fica glorificando o outro e um fica exaltando o outro num aspecto de unidade plena. E assim Jesus nos desafia a viver nessa forma plena e perfeita nos nossos relacionamentos. Eles não têm nada que escondam do outro. Assim, Jesus, no jardim do Getsemane, ele orou: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele foi sincero. Mas como a sua unidade é tão perfeita, ele disse: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Assim também, nós vamos ver alguns aspectos desta bênção chamada unidade. E a primeira é a unidade como força. Jesus disse que não fazia nada por si próprio, e que tudo que ele fazia porque ele via o Pai fazer. E ele fazia, e ele foi enviado pelo Pai. Ninguém conheceu o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão aquele que o Filho quiser revelar. Sem o Filho nós não podemos conhecer o Pai. E aí, então, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há força, e assim na nossa unidade haverá força. Há poder na unidade. Conta-se de um pai que, antes de morrer, chamou seus filhos ao redor de sua cama, entregou uma varinha para cada um deles e pediu para que cada um a quebrasse. Assim fizeram com grande facilidade. A seguir, o pai juntou várias outras varinhas, fazendo um feixe, e entregou-as a um dos filhos, solicitando que também as quebrasse, o que não aconteceu, pois estavam unidas e juntas. Então o pai disse aos filhos: enquanto vocês estiverem unidos, serão fortes. Se estiverem divididos, serão fracos e poderão ser facilmente derrotados frente aos desafios da vida. De fato, nossa força está na unidade. Jesus disse que uma casa dividida não prevalece. Jesus disse que se Satanás está dividido contra Satanás, como que prevalecerá o seu reino? Uma casa dividida contra si mesma não poderá existir. Um reino dividido contra si mesmo não poderá continuar existindo. Então a divisão enfraquece, fragiliza e destrói a força de uma família, a força de um reino, a força de uma igreja, a força de uma cidade, a força de uma nação, bem como os propósitos de conquistar benefícios sociais para nossas cidades e nações. O povo unido pode mudar muita coisa. A comunidade unida pode avançar muito em seus propósitos de realizar obras que sejam espirituais ou sociais para uma vida em comunidade. As discípulas e os discípulos viviam em unidade na oração, na comunhão e na solidariedade. Precisamos agir mais como corpo e estar juntos, unidos, ao invés de ressaltar os membros individuais. Precisamos valorizar a sinergia que o corpo produz a favor do reino e dos desafios missionários deste reino e da igreja. Há muitos milagres na unidade e o mundo querá mais em Jesus por causa desse testemunho. Quando nós estamos unidos, nós somos fortalecidos. Quando nós estamos divididos, nós enfraquecemos. Nós só podemos estar em um lugar ao mesmo tempo. No entanto, quando nós nos unimos, podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. E quando há amor entre nós, o mundo consegue ver que o amor de Cristo está em nós e que nós somos a verdadeira igreja de Cristo. E por isso a necessidade de nós não queremos aparecer e dizer que somos melhores uns que os outros, porque assim disse o apóstolo Paulo, que o corpo tem muitos membros, a mão não pode ser melhor do que o pé, cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar, e nós não podemos, a mão não pode nos levar a qualquer lugar, apenas o pé pode nos levar. No entanto, o pé não pode pegar as coisas. Como colocar o sapato no pé sem as mãos? É difícil. Assim, como que eu vou andar sem os meus pés? É quase que impossível. Então,
a necessidade de sabermos que cada um tem seu local e que todo o corpo venha glorificar o cabeça, que é Cristo. Bem, outro aspecto da unidade é a unidade como exercício da autonegação. Unidade acontece quando decidimos viver na prática da autonegação. Não é nada fácil negar a si mesmo a favor do corpo do outro, da outra, do reino. Para trilharmos esse caminho, vamos precisar estar mais perto de Cristo. Quantos mais unidas e unidas a Jesus Cristo, mais perto conseguiremos estar na vida de outra pessoa. Isto é plenamente possível pela manifestação da negação do eu em favor do nós. Enquanto insistirmos na promoção do eu sou, eu posso, eu sei, eu consigo, eu fiz, em detrimento da participação de Deus e das outras pessoas em nossas ações, conquistas e vitórias, diminuiremos o valor e a importância da unidade em nossa caminhada. Jesus Cristo deixa bem claro sobre qual a posição certa para viver com Ele e para servi-lo no mundo. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8, 34 a 35. O eu individual, o eu eclesiástico, na verdade, nos afastam dos outros. A unidade como exercício de autonegação é necessário. Se nós não negarmos a nós mesmos e quisermos aparecer mais do que os outros, nós vamos estar nos promovendo. E a Bíblia diz: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aquele que quiser ser maior, que sirva a todos. Se o próprio Jesus nos deu o exemplo, mesmo sendo servo e senhor, ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quanto mais nós não temos que perder a nossa vida, perder para Cristo, para fazer a vontade do Pai, servir o mundo com o dom que Deus nos deu, para que nós possamos começar primeiramente frutificando o nosso dom dentro da comunidade que nós estamos inseridos. Cada um tem o seu papel. Ninguém é melhor. O pastor não é melhor porque ele prega. Não é melhor do que o irmão que recepciona na porta. Cada um tem a sua função. Ninguém pode pregar e recepcionar ao mesmo tempo. No entanto, o pastor que quer fazer tudo, ele acaba fazendo com que que as suas ovelhas, que os outros membros de Cristo não sejam usados, não apareçam, e acaba também se sobrecarregando. Assim, Deus nos dá o exemplo, desde o Antigo Testamento, na vida de Jetro, na qual viu Moisés julgar todo aquele grande povo que estava no deserto, cerca de 3 milhões de pessoas. Então ele viu que ele iria morrer e que ele iria ficar muito cansado. Então ele falou: Moisés, coloque líderes sobre o povo, líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. E assim nós devemos fazer da mesma forma dentro da igreja, através do discipulado, através dos pequenos grupos, cada um tem o seu papel. E na igreja, no momento do culto também, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu ministério, o seu dom. A unidade como intensa vivência do amor de Deus é o terceiro item, o item C. A unidade da Trindade é a expressão maior do amor divino. Onde o amor de Deus flui, a possibilidade de a unidade acontece e será maior. A entrega da vida pessoal a favor da vida da outra pessoa define bem o tipo de amor que se está vivendo. Se Deus ou se de si mesmo. Relacionamentos saudáveis definem o amor e a unidade em que uma família ou uma comunidade de fé. O amor aproxima, não distancia, é solidário, não egoísta, reparte, não acumula, perdoa, não vinga, reconcilia, não divide, estende a mão, não encolhe, percebe ao outro e não passa de largo. Amor está relacionado à obediência serva. Em João 14, 23, Jesus faz a seguinte afirmação: portanto, quem ama está sempre a serviço de Deus. Vamos ver lá como que está em 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, nós sabemos que temos que começar com o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Se amamos a Deus
sobre todas as coisas. Nós buscamos Ele com a nossa alma, com o nosso corpo, com o nosso coração, com o nosso entendimento. Tendo uma comunhão com Ele através da palavra, da meditação na palavra, de ouvir a palavra, através de jejuns, através de orações, através do culto, através da Santa Ceia, através de estarmos juntos em pequenos grupos, através do fazer discípulos, Deus vai fazer morada em nós. E se Ele faz morada em nós e nós obedecemos aquilo que Ele nos falar, isso vai resultar no amor para com o próximo. Se nós dissermos que nós amamos a Deus, que nós não vemos e odiamos o nosso irmão que nós vemos, como que o amor de Deus permanece em nós? Então, nós vamos vivenciar a unidade, por quê? Porque nós temos um intenso amor por Deus que reflete no intenso amor pelo próximo, reflete numa comunidade que ninguém quer aparecer, na qual a unidade. Portanto, quem ama está sempre a serviço de Deus e das outras pessoas, ou no mínimo esforçando-se para que isso aconteça. Não podemos negligenciar esta verdade para a nossa vida e ministério. Não há dúvida que Deus habilita nos caminhos da unidade, contudo, sua presença manifesta poderá ser mais profunda e real se tivermos uma vivência de unidade amorosa nas diversas áreas da nossa vida. A unidade é a chave para fortalecer a comunhão do corpo de Cristo, de nossas comunidades e famílias. Vivenciando a unidade, com certeza daremos um testemunho maior de quem é Deus em nossa vida. Vidas poderão ser atraídas a Cristo por meio da unidade vivenciada pela igreja. Bem, nós precisamos evidenciar o amor por Deus e isso vai ser evidenciado na unidade. Então, para que nós possamos ver qual que é a realidade da igreja hoje, da unidade, nós vemos que para que a unidade dê certo, ela tem que ser centralizada na vontade de Deus, pois assim Jesus orou. Mas essa vontade de Deus, na verdade, hoje em dia, não é vista nas igrejas porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para que a vontade de Deus seja concretizada. De forma que nós possamos ver isso no corpo de Cristo, não há o perdão. Nós falamos de perdão, mas nós não perdoamos. Nós queremos nos vingar. E aí nós vemos que também a unidade se contrapõe à divisão e à fragmentação, ao individualismo pessoal eclesiástico. Infelizmente, o que vemos com certa frequência hoje é a exaltação do ego, o desejo de ser grande para si, usando disfarçadamente ou descaradamente o nome de Deus para a autopromoção. Poucas pessoas desejam ser discípulas servas ou discípulos servos, mas sim buscam ser donas de discípulos e discípulas. Nós vemos que as pessoas utilizam da igreja para se autopromoverem, para aparecerem e para manipularem as pessoas, para controlarem as pessoas, para que as pessoas venham realizar o sonho de si mesmo, dos seus desejos egoístas e de muitas vezes viverem uma vida abastada em meio à pobreza dos discípulos e das ovelhas. E não é isso que Deus quer. Sempre combatemos os donos de igreja. Hoje temos que combater líderes que desejam ser donas e donos de si mesmas e si mesmos e se apostam na comunidade para si sem nenhum remorso. Por acaso as ovelhas são nossas? Nós a dominamos para um fim próprio? Onde está o temor e o tremor pela presença de Deus? Nós sempre falamos mal dos donos de igreja que controlam as pessoas e manipulam as massas. No entanto, hoje, nas igrejas que não têm esses donos de igreja, nós temos muitos líderes que são donas e donos do seu próprio nariz, que são pastores de si mesmos, que não obedecem a ninguém e, além de tudo, falam mal e ainda dividem as comunidades e levam as ovelhas para si mesmos. Isso tudo são desafios
para nós refletirmos sobre a unidade nos dias de hoje. A unidade possui um grande poder, quando exercida como Cristo ensinou, mas nesse tempo o desejo da fama, da influência, do dinheiro, da manipulação individual interfere diretamente na busca dessa unidade de corpo idealizada por Jesus. Sabemos que a unidade tem um grande poder, mas quando nós usamos da unidade para nos autopromovermos e para ficarmos ricos e para engrandecermos o nosso nome, isso não é o que Jesus quer. Quando as estrelas brilham no céu, é porque o sol não está brilhando. Nós sabemos que o sol da justiça é Jesus, e é ele que tem que brilhar. Nós não temos que brilhar, nós só apontamos para aquele que brilha, que é exaltado e glorificado, Jesus Cristo, na nossa unidade. A unidade precisa ser buscada com amor, seriedade e oração. Eis aí um grande desafio para todos e todas nós. Que Deus nos ajude a caminhar em unidade, custe o que custar. Muitas vezes nós não vivenciamos a unidade porque nós não a buscamos. Nós apenas estamos na igreja, sentamos no banco, queremos ser alimentadas e alimentados e voltarmos para nossas casas. Não há amor, não há interesse, não há preocupação com o próximo. Então nós precisamos começar isso em oração para que possa ser evidenciada no amor que é derramado em nosso coração através do Espírito Santo e da seriedade de nós levarmos esse assunto a sério para todos nós e venhamos caminhar em unidade, custe o que custar. Bem, nós terminamos então este capítulo. Produzem frutos de uma vida santificada. Nós vemos primeiro a introdução do capítulo, produzem frutos, e agora nós vimos produzindo frutos de uma vida santificada, na qual nós vimos a obediência ao grande mandamento, amar a Deus e o próximo, a obediência à grande comissão e de fazer discípulos, e a preservação da unidade, o desafio da unidade nos dias de hoje, na qual é tão difícil. E assim nós encerramos o capítulo 2 da Carta Pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Nós somos discípulos e discípulas no caminho da missão que produzem frutos de uma vida santificada. Esse é o tema do nosso biênio, o tema da Carta do Colégio Episcopal. Nossa visão é uma comunidade missionária em serviço do povo, espalhando santidade bíblica sobre toda a terra, e nossa missão é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Que assim nós possamos fazer e não ficar apenas em palavras, mas em ações práticas da nossa vida diária. Oremos, Pai. O quão difícil nós permanecermos unidos. Tu orou, Senhor, para que nós sejamos um, como Tu, ó Jesus, é um com o Pai e com o Espírito. Nos ajude, Senhor. Nosso ego cair. Nós venhamos exaltar o Teu nome e nós venhamos agir juntos, sabendo que cada um tem o seu papel no corpo. Ninguém é melhor ou maior. Somente queremos glorificar e exaltar o Teu nome e levar as pessoas a serem salvas e participar do seu propósito de salvar todo mundo e espalhar a Tua santidade, ó Deus, nessa terra. Para isso, nós precisamos do Teu agir em nós, precisamos permanecer em Ti e nós precisamos permanecer na Tua palavra. E a Tua palavra fala de unidade. Portanto, Senhor, nos ajude, nos livre de todo mal, de todo espírito de divisão, facção, heresia, porfia, ciúmes, que são obras da carne manifesta, das quais os que praticam não herdarão o reino dos céus. Nos ajuda a permanecer no amor, na paz, na alegria, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. E assim nós poderemos permanecer no Teu amor, poderemos permanecer, ó Deus, na unidade que o Senhor deseja para a Tua igreja, o Teu corpo nesta terra. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.